Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui na área e hoje nós vamos falar dela, do setor secundário, da indústria, industrialização. Só lembrando vocês que essa é a aula 11 da apostila B, na página 20, beleza? Então pensar um mundo atual sem indústria, sem as transformações é impossível. Para entender as características desse nosso mundo transformado, globalizado, a indústria se faz necessária. Entender as fases da industrialização, entender um pouquinho sobre qual é a função dessa indústria, né? Então, vem comigo que nós vamos entender hoje um pouquinho sobre ela, né? Então, o ser humano, ele é conhecido por um ser que transforma a natureza. É claro que com o passar do tempo, as técnicas de transformação, essas técnicas de modificação da natureza foram se transformando, foram evoluindo, até chegar ao ponto que nós estamos hoje. Mas, ao longo do tempo, o ser humano foi criando novos mecanismos para transformar a natureza, transformar essa matéria-prima. Então, quando nós falamos de indústria, nós estamos falando de transformação de matéria-prima. É claro que essa indústria que nós conhecemos, ela nasce ali no século XVIII. Mas antes o ser humano fazia alguns processos de transformação da matéria-prima. Então alguns falam, né, que é uma indústria primitiva ou uma transformação. Enfim, nós podemos dividir a indústria em três fases da industrialização. A primeira é essa industrialização manual, quando o ser humano, né, transformava tudo manualmente, com auxílio de algumas ferramentas, né? Não existia divisão do trabalho, não existia nada. É o cara, aquele ser que fazia algo para ele com poucas técnicas, a produtividade era muito baixa, demorava muito. Então é um processo manual, né? Então essa é a primeira fase da industrialização. É claro que nós não podemos colocar aqui uma industrialização nos moldes atuais, mas é uma fase, é o princípio da industrialização. São os trabalhos manuais. Através desses trabalhos manuais o ser humano aperfeiçoou técnicas e chegou numa segunda fase, que é a indústria artesanal. Aqui já existia uma oficina, um artesão que comandava um grupo de pessoas. Então nós já temos alguns princípios da divisão do trabalho, mas ainda assim é aquele trabalho manual. Pequenas fábricas, pessoas trabalhando manualmente, a produtividade é um pouquinho mais elevada, né, do que a primeira fase, mas ainda é uma produtividade baixa, demorada. Aquele artesanato não atingiu grandes proporções mundiais, mas foi o passo anterior àquilo que nós chegamos da industrialização. Porque quando nós falamos de indústria, nós estamos falando da indústria fabril. Essa indústria fabril, essa indústria onde existem máquinas que fazem o trabalho, onde o ser humano evolui as técnicas, onde a divisão do trabalho é bem estabelecida, onde a produtividade é gigantesca. Então observem que ao longo do tempo o ser humano, aperfeiçoando as suas técnicas, ele foi criando mecanismos diferentes para transformar a natureza. A finalidade é a mesma, é a transformação da natureza, a transformação da matéria-prima. O que muda são as técnicas, as formas que o ser humano transforma. Então, um período mais antigo, mais primitivo, onde o ser humano trabalhava só com as mãos, depois utilizou ferramentas e depois essas técnicas evoluíram para as máquinas. E essas máquinas são o processo atual da industrialização. É claro que dentro também das fabricações, né, das máquinas, elas evoluíram muito desde a primeira Revolução Industrial. Beleza? Então vamos ver um pouquinho sobre a história da industrialização fabril, essa última parte. Bem, o contexto histórico. Você com certeza já deve ter ouvido que o primeiro país a se industrializar foi a Inglaterra, lá no século XVIII, com a invenção da máquina a vapor, com a utilização dessa máquina a vapor para produção em massa e todas aquelas modificações que vieram depois. Mas por que aconteceu na Inglaterra? O que tinha lá que propiciou essa revolução industrial? Bem, a Inglaterra por muito tempo, né, principalmente nos últimos 500 anos, 1500, 1600,
ela se firmou como uma das principais potências no mundo. Tinham várias colônias, tinha um reinado gigantesco, ou seja, era muito poderosa, né? Muito mais do que é hoje. Então, na Inglaterra, no século XVIII, alguns mecanismos, algumas bases já estavam pré-estabelecidas para a formação de uma sociedade, para a formação de um sistema diferenciado, industrial, aqui burguês. A primeira foi a Grande Revolução Gloriosa de 1688 e 1689. Isso, basicamente, limitou os poderes da monarquia, deu poder ao povo, aquele rei soberano, ele perde um pouco do poder e surge, aqui acende uma classe social capaz de modificar toda a estrutura social, que foi a classe dos burgueses. Esses burgueses que eram os comerciantes, que eram os vendedores, que eram os donos de negócios, começaram a ter representatividade. E eles começaram então a fazer um movimento, fazer uma economia bacana que promoveu futuramente uma industrialização. Então nós temos o surgimento da burguesia, nós temos também a lei de cercamentos, que é a questão da propriedade privada. A partir da lei de cercamentos, a propriedade privada ela passa a existir. Então esse é mais um mecanismo para que as indústrias surjam, né? O privado, e todos esses contextos, né, de propriedade privada, de modificação de estrutura, fez com que existisse um grande êxodo rural. E esse êxodo rural lotou as cidades, e as cidades estavam cheias de mão de obra. E essa mão de obra é essencial para a indústria. Então vão surgir classes sociais diferentes, vão surgir contextos diferentes para que a industrialização aconteça. É claro, a invenção da máquina a vapor, a invenção de várias técnicas prevaleceram na Inglaterra. Então, na Inglaterra já tinha uma base formada, que nos outros países isso veio a acontecer muito tempo depois. Então a Inglaterra ela tinha características interessantes sobre essa questão da industrialização. E quando nós falamos de industrialização, revoluções industriais, nós temos que pensar o seguinte, que não é apenas uma revolução nas técnicas. O cara inventou a máquina a vapor e está tudo bem. Não. É uma revolução em todas as camadas da sociedade. Uma revolução que modificou a estrutura de produção, que modifica a estrutura social, que modifica a estrutura governamental. Então, por isso que é uma revolução, muda tudo. Olha aqui, o rei não tem tanto poder, classes sociais diferentes, um novo invento. Então, tudo isso alia-se ao movimento da revolução. Então, nós temos aqui, quando falamos em revolução industrial, 3 revoluções industriais, que cada uma delas fez modificações, fez transformações. A primeira, a clássica, aconteceu no século XVIII, lá na Inglaterra. Foi a invenção da máquina a vapor. É interessante, quando a gente fala de revolução industrial, entender onde aconteceu, quais eram os principais mecanismos, técnicas, formas de produzir, qual era o principal combustível e como se comportava a sociedade naquela época. Então, no século XVIII, ali, né, dos anos do iluminismo, de todas aquelas modificações, surge na Inglaterra, então, essa máquina a vapor, que vai transformar a forma de interação das pessoas. Então vai existir os burgueses, vão existir as propriedades privadas, vão existir agora os donos das indústrias. Então surgem classes sociais diferentes, que é o burguês, o dono e o proletário, que é aquele cara agora que vende a sua mão de obra em troca do trabalho. Por quê? Porque ele não é dono de nada, então ele precisa trabalhar. Aí é que surgem alguns caras interessantes, né? O tio Carlos Marx, por exemplo, ele vem criticando tudo isso dentro da Revolução Industrial. Mas isso é assunto para as outras aulas, né? Aula de sociologia, quais foram os contextos do Karl Marx. Mas o Karl Marx surge aqui na Revolução Industrial justamente para criticar toda essa diferença entre o cara que é dono e o cara que trabalha, essa exploração. Surge o Adam Smith,
surge, né, a consolidação do capitalismo como tal. Então, a Inglaterra, tendo esse motor inicial, depois se espalha para os outros países ali próximos, né, França, Holanda, Inglaterra, mas a Inglaterra foi a principal fonte de energia da época, o carvão mineral. Então a Inglaterra também, mais um fator, a Inglaterra tinha reservas de carvão muito importantes, né, muito grandes, que fez com que ela conseguisse se desenvolver também. Então a fonte de energia, o carvão, o principal meio de transporte aqui é a máquina a vapor, a locomotiva a vapor surge, essa divisão do trabalho, bacana, né, entre burguês e o proletário, e como a indústria ela tem essa característica de transformar mais rapidamente a matéria-prima, logo necessitou de novos mercados consumidores. Então a expansão do capitalismo para o mundo todo. Então a busca de novos territórios, de novas colônias, de novos mercados se faz muito interessante nessa primeira revolução industrial. O tempo passa, no século XIX surgem novas formas de produção. Aqui já não mais só focado na Europa, mas sim em países como o Japão, como os Estados Unidos, ou seja, esse movimento de industrialização começou a se alastrar para o mundo todo e aqui fica bem dividido já os países industrializados, os países poderosos e os países que eram dependentes disso, né? Surge a divisão internacional do trabalho. Na verdade já existia, mas ela se consolida, onde países que são desenvolvidos, industrializados e países que dependem dessa tecnologia. Na segunda revolução industrial, então, se espalha para o mundo. Por que a segunda revolução industrial? Porque surgem novas fontes de energia, como o petróleo, o motor a combustão. Isso foi uma revolução gigantesca. Também a eletricidade, a energia elétrica também surge nesse cenário. E a indústria toma proporções gigantescas aqui, o mundo todo. E é claro que vai surgir também essa disputa de mercados. Por quê? Porque quanto mais você produz, mais você precisa vender. E como eu vou vender? Através da conquista territorial. Aqui nessa época era muito comum os países terem colônias ainda. Então surge o movimento do imperialismo. Nas aulas de história vocês vão ver muito melhor isso, mas o imperialismo basicamente é quando as potências de uma conferência que consolidou o imperialismo, que foi a Conferência de Berlim, que aconteceu ali no final do século XIX, onde as potências mundiais sentaram e dividiram, literalmente dividiram o mapa mundi em suas áreas de potência. Principalmente a África e a Ásia, países europeus e países das potências americanos, asiáticos, dividiram a Europa e dividiram a Ásia. Por isso que é muito comum você encontrar países africanos que têm o idioma, o inglês, por exemplo. A Índia tem o inglês como um dos seus idiomas oficiais. Por quê? Porque a Inglaterra, por muito tempo, dominou, imperou ali. Então, essa questão da segunda revolução industrial é muito interessante, disputa de território, que depois vai culminar na Primeira Guerra Mundial, em uma confusão total. Então, revolução industrial, isso. E a terceira revolução acontece no século XX, né, no período da Guerra Fria, onde a tecnologia ela prospera, novas fontes de energia prosperam, novas formas de produção surgem. Então, na terceira revolução industrial, essas tecnologias que nós temos hoje, né, comunicação, transporte, tudo isso explode nessa era, né, da Guerra Fria, da União Soviética, dos Estados Unidos e depois a queda da União Soviética. Isso fez com que o mundo se direcionasse para uma posição e a tecnologia que surge nessa época, principalmente para questões bélicas, e depois muda o cenário e essas questões bélicas vêm para nós, né? A tecnologia, a internet, comunicações, a velocidade dos transportes aumenta e esse comércio, essa indústria fica muito louca. Então, nós temos essas três revoluções industriais que são
muito importantes. E é interessante saber também que dentro das revoluções industriais surgem modelos de produção. Modelos, pessoas que, com todo o seu conhecimento teórico, colocaram em prática formas de produção onde o intuito principal era aumentar a produtividade, diminuir tempo, diminuir gastos. Porque para todo mundo que tem indústria, para todo mundo que tem um comércio, o principal foco é vender mais, produzir mais rápido, em menos tempo, com menos custos. Então, pensando nisso, surgem os modelos de produção industrial, quando uma pessoa pensa cientificamente formas de produzir, como eu posso fazer para aumentar a produtividade da minha empresa. Então surgem alguns caras, que esses caras vão ser muito admirados e os seus métodos vão ser empregados, implantados na forma de produção. Alguns nomes são bem conhecidos e vamos ver, né? O primeiro de todos foi o Taylor, Frederick Taylor, que surge com o seu modelo que é batizado como Taylorismo. Isso no final do século XIX, início do século XX, ali, é consolidar a primeira e a segunda revolução industrial, né? Então o que ele pensa? Como eu posso diminuir gastos e tempo? Vamos cronometrar, vamos dividir as tarefas. Então ele pensa o seguinte: por que uma pessoa vai fazer todo o trabalho? Vamos dividir esse trabalho, cada um faz uma parte que nós conseguimos produzir muito mais em menos tempo. Então, o Taylorismo, ele tem como característica a divisão de tarefas. Então, se existe essa divisão de tarefas é por culpa do Taylor, e a redução do tempo e do esforço. As pessoas faziam o menor movimento possível para não perder tempo. Tinha toda uma bancada em sua volta, todos os instrumentos próximos, e ele não perdia tempo. Então, fabricava muito mais rápido isso. Então, o primeiro cara a pensar cientificamente no trabalho foi Taylor. Como nessa vida nada se cria, tudo se copia, o Ford, Henry Ford, né, um cara conhecido pelas marcas de automóveis. Então, se fala de automóvel aqui também na segunda Revolução Industrial. O Ford ficou marcado pela segunda Revolução Industrial. Ele olhou aquilo e falou: cara, vamos melhorar. Vamos aplicar isso nas minhas fábricas, mas vamos melhorar, né? Isso surgiu no final do século XIX e até a metade do século XX. Ele usou as ideias de Taylor e aperfeiçoou. Então, para diminuir o tempo e o esforço, ele criou as esteiras automatizadas, né? Lembra aquele filme do Chaplin lá, apertando os parafusos? Aquilo lá é um sistema fordista. Então a pessoa se especializava em uma função apenas. Ela não sabia montar o carro todo, ela sabia só apertar um parafuso específico ou fazer uma parte específica. E com essa esteira automatizada, a produtividade aumentou consideravelmente. Por quê? Porque os produtos passavam, as pessoas ficavam paradas e faziam aquele movimento repetitivo, e isso produzia pra caramba. Então, características do Fordismo: essa esteira que promoveu uma produção em massa. Então, aqueles produtos todos iguais, né? Produtividade em massa, uma produção gigantesca, aumentou consideravelmente. Diminuiu o preço, é claro, porque se você produz muito, você diminui o preço, mas só que a qualidade também diminui um pouquinho, né? Então, produção em massa e grandes estoques. Essa ideia dos grandes estoques deu muito certo até a crise de 1929, porque foi uma crise de superprodução. As pessoas produziram e não tinha gente para comprar. Aí deu uma quebradeira total. Claro que não foi bem simples assim, mas foi mais ou menos isso, né? Produziu muito além do poder de compra. Então, essa ideia de estoque, ela começa a entrar em decadência depois dessa grande crise. Mas o Fordismo foi responsável pelo advento da segunda Revolução Industrial e nessa produção em massa, produção em série e a esteira. Bem, o tempo passa. Na segunda metade do século XX, a tecnologia já está aí, já começa a prosperar,
E no Japão, ou tinha que ser no Japão, né, surge o sistema toyotista. Esse sistema foi responsável pela terceira revolução industrial. Fantástico, né? O que ele fez? Primeiramente, eliminar a produção manual. Uma produção automatizada, tecnologia. Agora as máquinas, elas fazem boa parte do processo produtivo. Então, olha só, vamos colocar máquinas ao invés de pessoas. É claro que isso vai ter consequências gigantes, porque vai diminuir a quantidade de mão de obra necessária nas indústrias. E isso vai promover um certo desemprego. Mas as pessoas também, elas precisam agora se especializar não só em uma parte do produto, como nos outros. Agora ela precisa saber toda a produção. Por quê? Porque ela vai ter que operar as máquinas, vai ter que saber do processo de produção. Isso é muito importante. Lembra dos estoques que não deu muito certo? Então, o toyotismo elimina os estoques para reduzir custos. Não precisa mais ter grandes estoques. Então surge o modelo de produção just in time, no tempo certo. Então, é uma produção mais customizada, mais voltada para o público, não é mais aquela produção em massa, não é mais aquela produção sem pensar na venda. Vamos analisar o mercado, se o mercado precisa de tantos carros, nós vamos produzir tantos carros. Sobre encomenda. Então isso reduz gastos, a qualidade também, né? Aquele controle de qualidade mais eficiente surge aqui. Então, o just in time é isso, no tempo certo. Precisa de 10, vamos produzir 10. Para que produzir 20? Então, elimina os estoques e nós temos o que nós chamamos de flexibilização da produção, que é justamente isso, né? Vamos flexibilizar, vamos dar a possibilidade de customização. E isso foi um grande sucesso, né? Que modificou toda a forma de produção mundial. E nos anos 90, seguindo essa evolução, na Suécia surge um tal de volvismo, que é um toyotismo mais avançado. É uma automação agora total. A pessoa, para trabalhar numa empresa da Volvo, precisa ter um treinamento muito específico, chega a ser 2, 3 anos de treinamento, para saber mexer nas coisas. Então, é uma produção mais automatizada, mais centralizada, mais direta, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque as pessoas precisam saber da empresa. E é claro que a empresa valoriza muito as pessoas aqui, mas existe uma automação total, né? Atualmente nós falamos de empresas com tecnologias avançadas de ponta, com certeza vai ter um alto grau de automação. Então percebo que ao passar do tempo os modelos de produção industrial vão modificando conforme as necessidades da época, desde o começo da industrialização até atualmente na industrialização. Isso aqui então é muito importante, os vestibulares gostam dessa parte. E também existe uma questão da classificação industrial. Formas, que tipo, de que indústria que é essa, o que ela produz ou não. Então, conforme aquilo que ela produz, conforme a matéria-prima que ela usa, ela pode ser classificada. Existe na apostila de vocês 2 tipos de classificação. Sobre o peso, que isso é bastante controverso, mas é muito comum, né? Você ouvir, essa indústria é uma indústria pesada ou uma indústria leve. Uma indústria pesada ou leve, ela se diferencia pela quantidade de equipamentos que ela utiliza e pela quantidade de matéria-prima. Se ela utiliza muita matéria-prima, né, uma siderúrgica, fazer ferro, aquela indústria pesada, né, porque tem muita matéria-prima, ou uma indústria leve, uma indústria de calçado, uma indústria de roupa, a matéria-prima é menor, mais compacta, os equipamentos são menores, então aquela indústria gigantesca, geralmente chamada de indústria pesada, uma indústria menorzinha, uma indústria leve. Menorzinha pelo quesito da utilização da matéria-prima. A indústria pode ser gigantesca, mas ela não produz coisas gigantes, produz coisas menores. E o que é mais importante aqui é pela finalidade. Isso daqui é muito importante, meus queridos. Existem 3 tipos de indústria segundo a finalidade.
A indústria de base, que é chamado de indústrias de bens, de capital também, uma indústria de capital, de produção de capital, produz equipamentos. Ela vai produzir equipamentos para outras indústrias. Olha só que bacana, né? Uma indústria que fabrica motores para outras indústrias, fabricam máquinas para outras indústrias. Essas são indústrias de bens de capital, de base. De bens de produção, produzem matérias-primas para as outras indústrias, né? Produzem insumos. Por exemplo, uma indústria que faz carro precisa de ferro, de aço. Então existe uma siderúrgica que vai fazer o aço. Uma indústria petroquímica é uma indústria de produção que vai produzir matéria-prima para outras indústrias. E a mais comum que chega até nós é uma indústria de bem de consumo que chega aos consumidores. E ela pode ser dividida em duas. Os consumos duráveis, né, os bens de consumo duráveis, são esses celulares, geladeira. Apesar que o celular na mão de alguns não dura nada, né? Então, geladeira, televisores. E os não duráveis, que são esses produtos que são consumidos mais rapidamente, como, por exemplo, alimentos, roupas. Então, conforme o tipo da indústria, ela vai ser classificada, tanto o peso quanto a finalidade. Belezinha? Vamos para as atividades, eu quero fazer algumas com vocês, mas eu sempre falo, sempre fica aí, façam as demais atividades e quando nós tivermos a oportunidade de tirar as dúvidas no chat ali, ou pessoalmente algum dia, mas por enquanto vamos fazer essas atividades, vocês façam em casa também, que se surgir dúvidas, me procure. Vamos lá então, na página, aqui, página 23, atividade número 2. 23, atividade número 2, é isso aí, é essa mesmo. Então, diz o seguinte: leia o texto e assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas com a expressão que se refere ao tipo de indústria que engloba o setor de máquinas e equipamentos. Aqui diz o seguinte: atualmente, em todos os anos, há indústrias instaladas no país, exceto máquinas, ferramentas, a liderança cabe a empresas multinacionais. Essas empresas predominam no segmento feito sob encomenda, que envolve um conjunto mais complexo de conhecimentos técnicos de produção. Elas se aproveitam de algumas vantagens locais, como disponibilidade de matéria-prima e mão de obra e preços baixos. Aqui é interessante também que as indústrias atuais, elas se deslocam de um país para o outro justamente em busca de benefícios. Se é muito mais barato produzir no Japão, eu vou produzir no Japão. Então aqui é a letra A, as indústrias de bens de consumo duráveis, né? Então, bens de consumo duráveis, letra A. Número 3. O processo contemporâneo de produção de bens industriais simultaneamente em vários países, através da padronização de modelos tecnológicos de consumo, suplantando fronteiras nacionais pela escala mundial, se dá o nome de globalização. Então, as empresas, as indústrias, elas estão nesse ramo da industrialização também. É uma das características da terceira revolução industrial. Vamos produzir onde é mais barato, sempre em busca de benefícios. Isso não impede uma indústria de ir de um lugar para o outro, beleza? E a 4, para terminar, a terceira revolução industrial tem como base as indústrias do conhecimento. Olha só, a terceira revolução industrial também tem a ver com conhecimento. Que os produtos são ideias, técnicas, programas, novas formas de utilização. São exemplos das indústrias da terceira revolução industrial. Aqui é a letra D, né? Informática, robótica e biotecnologia, química fina, ou seja, tudo aquilo que envolve tecnologia tem a ver com a terceira revolução industrial. Alguns já falam na quarta revolução industrial, né? Essa evolução do online agora. Enfim, logo nós vamos ver sobre isso. Rapaziada, então, eu espero que vocês tenham gostado, se cuidem, fiquem em casa e na segunda-feira, pelo que o horário ficou estabelecido, estarei online para tirar as dúvidas de vocês, belezinha? Bom estudo a todos e até a próxima. Fui!